Estamos no canal falando em português, né? Nesse dia 3 de fevereiro de 2026, né? Ontem retornaram aí aos trabalhos, né? O Judiciário e o Congresso Nacional. Vamos trazer algumas notícias aqui a respeito desse retorno, né? Do que se tem de previsão aí para 2026, né? Quais são as propostas que o governo está mandando para lá? Vamos trazer algumas aqui. Inclusive, foram aprovadas, medida provisória que foi aprovada no Congresso Nacional. E vamos trazer aqui a fala dos ministros, do senador, do presidente do Congresso, do presidente da Câmara, aqui trazer o que é que eles estão pensando, ou pelo menos estão falando em público a respeito aí de 2026, né? Começando com o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre os poderes, né? O presidente do Congresso abriu o ano legislativo com discurso político. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fez um apelo por paz e responsabilidade no diálogo político ao abrir o ano legislativo em sessão solene nesta segunda-feira, dia 2. O ato marca a retomada dos trabalhos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. A última autoridade a discursar entre as presentes, Alcolumbre fez um discurso de tom mais político do que programático, em que defendeu maturidade no convívio entre as diferenças, né? Precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes, paz entre as instituições nacionais, paz entre os poderes da República, falou aí Alcolumbre. Agora, vale lembrar que o Alcolumbre, né, é aquele mesmo de 2025 que fez toda aquela estardalhaço com a indicação do Lula, do Jorge Messias, né, para o STF, que ele queria indicar o Pacheco para o STF. O Alcolumbre pregou ontem, respeito entre os poderes, mas acha que ele tem o direito de indicar o ministro para o STF quando isso é prerrogativa do Executivo, do Presidente da República, né? Vamos ver se ele vai fazer o que ele está pregando aqui em relação a respeito aos poderes, né? Em seguida, no entanto, ele observou que defender a paz não significa abrir mão do Estado de Direito e das prerrogativas parlamentares, né? Claro que ele não vai querer perder as prerrogativas parlamentares. Defender a paz nunca foi, nem nunca será sinônimo de omissão. Nosso desejo de paz não significa que tenhamos medos de luta. Nossa luta é e sempre será em defesa de todos os brasileiros. Nossa luta pelo Estado de Direito, nossa luta pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas nós jamais abriremos mão, diz aí o Alcolumbre, né? Quando a gente ouviu o Alcolumbre falando em prerrogativas parlamentares, nós estamos ouvindo aí que ele não vai abrir mão do orçamento secreto, ou seja, da usurpação que eles fizeram, da prerrogativa que é do Executivo, que é de executar o orçamento, não já está dizendo, para executar o orçamento. É isso que o Alcolumbre está dizendo, que o Congresso Nacional não vai abrir mais mão da questão do orçamento secreto, né? Esse é o Alcolumbre, né? E o que é que diz o Mota, né? Mota promete avançar sobre escala 6x1 e trabalho por aplicativo. Fim da escala é prioridade do governo que estuda enviar projeto. O presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, discursou nesta segunda-feira, dia 2, na abertura do ano legislativo, destacou a agenda de votações programadas para o semestre, incluindo, segundo ele, um avanço no debate sobre o fim das jornadas de trabalho 6x1, aquela em que o empregado trabalha 6 dias por apenas um de folga, né? Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores, apontou aí o Mota. No momento, diferentes projetos de lei tramitam simultaneamente, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, sobre a redução de jornada e fim da escala 6x1. Em dezembro do ano passado, na Câmara,
a subcomissão especial que analisa uma proposta de emenda à Constituição aprovou a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, mas rejeitou o fim da escala 6 por 1. Já no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça foi mais adiante e aprovou também no início de dezembro de 2025 o fim da escala 6 dias de trabalho por 1 e a redução da jornada de trabalho das atuais 44 para 36 horas semanais. Ambas as mudanças não têm redução. Ambas as mudanças são sem redução salarial. O tema seguirá para o plenário do Senado no ano que vem. Né? Vamos ver quem vai aprovar aí primeiro, é o Senado ou a Câmara. E, de qualquer forma, se aprovar nenhum, vai ter que ir para a outra casa para ser aprovado. No caso, se de PEC, não vai nem para a sanção do presidente, né? É resolvido tudo no Congresso Nacional, né? E aí, em relação ao legislativo, né? O que é que os parlamentares de esquerda defendem, né? Uma das bandeiras é o fim da escala 6 por 1. Qual é a grande bandeira da extrema-direita? Anistia para golpista. Só por aí você pense aí, você que é trabalhador, pense quando você for votar lá no mês de outubro nos parlamentares. Né? Quem é que representa o trabalhador e a trabalhadora? E quem é que representa apenas os interesses pessoais, políticos e de poder que pensa aí? Fala em anistia. Anistia para quem? Para Bolsonaro, presidiário? E o fim da escala 6 por 1 vai beneficiar quem? Milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Então fica aí essa reflexão. Ainda sobre a Câmara, né? A Câmara aprova MP que garante botijão gratuito a famílias de baixa renda. A medida provisória institui programa que substitui o auxílio gás dos brasileiros, criado em 2021. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira a medida provisória que institui o programa Auxílio Gás do Povo, que garante botijão de gás gratuito a famílias de baixa renda. A aprovação da matéria, que é considerada uma das vitrines do governo federal, ocorreu na primeira sessão deliberativa da Casa em 2026. O texto segue para análise do Senado. O programa substitui o Auxílio Gás dos brasileiros e institui uma modalidade que vai disponibilizar botijões diretamente no revendedor varejista de gás liquefeito de petróleo de forma gratuita para os beneficiários, né? Mas uma medida provisória, quando fala aprovou a medida provisória, porque veio do governo federal, né? Então, o governo federal preocupado com os que mais precisam, né? Então, vamos lá para ver aqui o que diz o Fachin na abertura do judiciário, né? Que ele discuta no Congresso, né? Mas ele também esteve lá no Judiciário, que foi a abertura ontem. Fachin discuta no Congresso e defende a independência dos poderes. O presidente do STF compareceu à sessão de abertura do ano legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira, dia 2, a independência dos três poderes durante o discurso no plenário do Congresso. Fachin participou da sessão que marca a abertura do trabalho legislativo em 2026. Os poderes da República, em diálogo harmônico dentro das independências respectivas, têm muito a contribuir para um país mais justo, livre e solidário. Daremos continuidade a ações que visam a endereçar os processos que tratam de crimes dolosos contra a vida, com especial atenção aos casos de feminicídio, infelizmente, uma das maiores chagas sociais do nosso país. Ao mesmo tempo, também temos estimulado e apoiado nos estados mutirões para julgamento de questões raciais, completou aí. Mas Cedo Fachin também discursou na sessão de abertura do ano judiciário e anunciou que a ministra Carmen Lúcia será relatora do Código de Ética, né? É o Fachin aí que instituiu o Código de Ética no judiciário, acho justo, né? E independência dos três poderes que ele fala, né? Vamos ver qual independência que o Fachin defende, né? Dos três poderes, né? O juiz pode julgar, condenar, e ele tem que julgar e condenar de acordo com os interesses de um grupo político que acha que a decisão do juiz não agrada, eles têm que impeachmentar o juiz. Vamos ver aí até onde essa independência que o Fachin fala é verdade, né? Vamos ver aqui, a Carmen Lúcia será relatora aí, né?
Carmen Lúcia será relatora de Código de Ética do STF, anuncia Fachin. O presidente da Corte disse que buscará diálogo para aprovar texto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anunciou nesta segunda-feira 2 que a ministra Carmen Lúcia será relatora da proposta de criação de um Código de Ética para os integrantes da Corte. Fachin discursou durante a sessão solene da abertura do Judiciário 26, cerimônia que marca a abertura dos trabalhos após o período de recesso. O ministro disse que as instituições têm desafios para se manterem íntegras e com legitimidade. Momentos de adversidade exigem mais do que discurso, pedem responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição da República. Então, Carmen Lúcia será aí a relatora dessa situação do Código de Ética, né? Eu acho que tem que ter, sim, ninguém pode fazer o que bem entender como quiser, né? Tem que existir código de ética, né? Agora, um código de ética sobre pressão de uma extrema-direita que só pensa em libertar golpistas fica difícil, né? Brasil é maior que golpistas, diz Lula na abertura do ano judiciário. O presidente exaltou no STF o julgamento da trama golpista. Na cerimônia que abriu os trabalhos do judiciário em 2026, nesta segunda-feira, dia 2, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou o julgamento por tentativa de golpe de Estado que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e políticos aliados, né? Lula afirmou que começa o ano com a confiança e a esperança renovada, porque as instituições cumpriram seu papel. Esperança porque o Brasil demonstrou mais uma vez que é muito maior do que quaisquer golpistas ou traidores da pátria, disse o presidente, que lembrou ainda que o Brasil sofreu em 2025 ataques externos. O Brasil respondeu com altivez, com base no direito internacional, com a força de suas instituições e, sobretudo, com a legitimidade conferida pelo povo. Reafirmamos que nenhuma nação se constrói sob tutela e que a democracia brasileira não se curva a pressões e intimidações de quem quer que seja, né? Lula citou ainda que risco da desinformação para as eleições de 2026, disse que as operações contra criminosos ricos pela Polícia Federal devem continuar e antecipou o lançamento de um pacto entre os poderes para combater o feminicídio previsto para ser lançado na próxima quarta-feira, amanhã, né? O presidente Lula destacou que o Judiciário tem sido o guardião da Constituição e do voto popular e negou que o STF tenha buscado qualquer protagonismo ou que tenha tomado atribuições de outros poderes, né? Por agir de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte, mesmo assim não fugiram do seu compromisso constitucional, lembrou aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Na abertura aí do Poder Judiciário, né? Então, vamos pedir aqui, comentem, compartilhem, deixe seu joinha, se gostar, se não gostar, deixe seu de joinha. Se foi do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português.